refletindo o que está acontecendo. Foi, apresentando oficialmente. Boa noite, pessoal. É um prazer revê-los aqui. E hoje nós vamos ver um conteúdo muito especial, de uma certa forma um pouco difícil, tá? Vou falar por que eu acho difícil. Nós tratamos de átomos, né? E átomo não é um negócio familiar pra gente, não tem muita analogia que a gente faz, né? Então, de certa forma, há uma certa complexidade para a gente compreender, mas ele se torna um pouquinho mais complicado, vou dizer com mais detalhes, quando a gente trata de carga elétrica dos átomos. Então, além de estudar os átomos, a gente vai estudar a carga elétrica deles. E a gente vai na raiz, que é falar exatamente como essas cargas elétricas estão ali nesses átomos, moléculas, e quais efeitos isso aí produz. O conteúdo ele não é tão grande, mas ele é muito diferente, né? Não é familiar. Mas vamos lá. O assunto de hoje, acho que a gente tem mais 2 aulas e a gente vai falar mais de forças de interação, carga elétrica, né? Nessa aula e na próxima, depois a gente faz uma revisão zona. O assunto é polaridade, e quando a gente fala de polaridade, a gente trata de cargas elétricas e que influenciam na interação entre as moléculas. São 4 assuntos que a gente vai observar aqui, então. Ligações químicas, que é uma revisão, eletronegatividade, polaridade e miscibilidade. Esse assunto aqui é o mais importante para a gente, tá? Porque vai falar como que as coisas elas se misturam ou se repelem, né? Por que a água não gosta de óleo? Por que óleo gosta de gasolina, por exemplo? Por que a água gosta de álcool? Então a gente tem que ver essas 3 partes para chegar na mais importante, miscibilidade. E aí a gente vê uns exercícios do Enem junto também, claro. Começando com ligações químicas. Então, assim, vou diversificar um pouco os assuntos, tá? Porque tratamos aqui de uma revisão, né? Quando a gente apresenta as ligações químicas, a gente usa umas estruturas linguísticas que são as estruturas de Lewis. Elas representam uma bolinha, que é o elétron, rodando em volta do átomo. E a gente representa o elétron de valência. O que é valência? É aquela última camada do elétron. É a última camada. Minha mesa está balançando aqui. Então, o hidrogênio ele tem um elétron só. Um elétron. Então, a gente escreve assim, H, que é o símbolo dele, bolinha. Vamos ver um outro átomo, que é o oxigênio. Ele tem, ao total, 8 elétrons. 1, 2, 3, 4... Ele tem 8 elétrons, ó. E então a gente representa 2 elétrons nessa camada inicial, mais 6 elétrons na camada de fora. Então, essa camada mais externa, que é a de valência, a gente vai representar assim, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só esses elétrons que a gente representa. Por que não representamos os elétrons internos? Porque eles não interessam para a gente. Eles não se ligam, eles não exercem influência na parte externa do átomo. Quem exerce influência é quem está lá fora. Por isso a gente se atém somente a eles. Vamos representar um outro aqui, o cloro. O cloro ele tem 17 elétrons, então vários elétrons aqui dentro, e do lado de fora ele tem 7, ó, na valência, né, que é essa última camada mais externa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente representa assim, cloro, 7 bolinhas. Certo? Então, agora vamos começar a ligar esses elementos. O que é uma ligação? Quando os elementos começam a trocar elétrons uns com os outros. E eles ficam unidos por conta desse efeito. Aqui tem um exemplo de 2 átomos de oxigênio, né? Ligando-se e formando uma molécula de oxigênio. Então, em ligações químicas, os elétrons eles podem ser encontrados em ambos os átomos. Então, 2 elétrons do átomo do lado de cá e 2 elétrons do átomo de lá. Eles vão circular tanto pelo átomo esquerdo quanto pelo átomo da direita, tá? Então, eles vão estar rodando ali, né? Vamos pensar assim, em volta dos 2.
Claro que essa representação aqui ela é muito detalhista e é fora de mão a gente representar tudo isso aqui de elemento simbólico. O que a gente faz? Coloca o nome do elemento e representa os elétrons de valência. No caso, esses que eu coloquei em verde aqui vão ser os átomos da ligação, né? Costumamos representar dessas duas formas. A gente representa em tracinho. O que é um tracinho? Tem um elétron desse lado e um elétron do outro. E esse tracinho, mesma coisa, né? O tracinho nada mais é do que dois elétrons que estão fazendo parte da ligação, né? Nesse caso, estão sendo compartilhados. E esses pares de elétron livres aqui, eles podem ou não ser representados, tá? Então, a gente pode representar esses dois pares livres aqui e aqui também, ou a gente pode omitir. Tá, como eu falei que o importante para a gente é simplificar, não faz mais sentido usar essa forma aqui, que é mais simples, tem menos simbolismo, né? Realmente, ok, faz sentido. Contudo, nós vamos ver que esses caras aqui, esses pares, eles são importantes. Ai, ai, ai. Eles poderiam não ser importantes, né? Isso aí ia ajudar muito vocês, porque tem menos coisas para vocês estudarem. Mas não foi eu que fiz o universo. E o universo deu uma importância muito grande para esses elétrons que sobram aí. Portanto, eles são representados, tá? E a gente vai ver aqui implicações desses carinhas. Aqui umas estruturas de Lewis organizadas assim pela tabela periódica. Aqui são os elementos da primeira coluna, né? A primeira família. Todos eles só têm um elétron na camada de valência. Olha como que as coisas batem assim, de uma forma interessante. Na segunda família da tabela periódica, todos têm 2 elétrons. E lá, aí tem alguns que eu não representei aqui, né, que não são relevantes para a gente nesse momento. Aí, da 13 até a 17, ou até a 18, eles sempre vão aumentando proporcional. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Então, essas famílias elas têm muita semelhança de comportamento justamente por ter o mesmo número de elétrons ali orbitando em volta dos átomos. Um destaque aqui para o hélio. Eu estou representando em azul, então eu vou mudar a cor aqui, fazer em roxo. Todos esses elementos têm 8 elétrons na última camada. Só o hélio que tem 2. Porque a primeira camada, ele só tem a primeira camada preenchida, né? E só entram 2 ali. Depois as outras camadas permitem até 8 elétrons, ou mais. E aí tem algo que eu acho que vocês já ouviram falar, se passaram então no segundo ou no terceiro ano, que é a famosa regra do octeto. O que essa regra diz? Existe uma tendência em manter 8 elétrons de valência. Valência é a última camada, né? Os elementos, então, querem manter 8 elétrons na camada de valência. Ou 2 elétrons, se a gente estiver falando dos elementos que estão próximos ao hélio. Então, deixa eu voltar um slide aqui. Essa família a gente chama de gases nobres. Gases nobres. A gente pode traduzir essa regra do octeto com uma tendência dos elementos de terem a configuração semelhante ao gás nobre mais próximo. Vou voltar na tabela aqui. Olha só, todos os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. 8, 8, 8 e 8. Com exceção desse aqui que tem, deixa eu apagar isso, 2 elétrons. E aí os elementos próximos a ele vão querer ter 2. Os elementos próximos a esse vão querer ter 8. E assim por diante. Então aqui a gente tem o hélio. Um gás nobre, ele vai ter a sua última camada completinha, que são os únicos 2 elétrons que cabem ali naquela camada mais interna, né? Então o hidrogênio que está muito próximo dele, ou seja, se o hélio é 2 prótons, tem 2 elétrons, o hidrogênio neutro traz 1 elétron. Está muito próximo, né? A organização deles. Então, a tendência é que o hidrogênio tenha 2 elétrons. Então, ele compartilha um elétron para ficar com 2. E o lítio? Vamos olhar a configuração do lítio. Ele tem os 2 aqui na camada interna e esse 1 elétron aqui fora. Então,
ele está muito próximo do hélio, né? É só perder um elétron. O que ele faz? Perde esse elétron. Esse elétron desaparece, né? Vai para um outro elemento, a gente chama doa elétron, né? Aqui o hidrogênio eu coloquei, ele compartilha, né? Ele pega de um amigo e falou, vamos trocar esse elétron aqui, eu fico com 2 e fico tranquilo. E o lítio não, falou, eu tô com 3 aqui, eu vou logo doar o meu elétron para eu ficar só com 2 na camada de valência. E o berílio, que tem 4 elétrons, o que ele faz? Pô, esses 2 elétrons aqui, se eu perder eles, eu fico com a configuração do gás nobre mais próximo. Então, ele doa 2 elétrons. Certo? Vamos olhar na tabela periódica, então, alguns elementos que seguem essa tendência. Olha aqui, eu vou fazer um destaque. Esse é o hélio. Ele tem, esse 2 aqui é o número dele, tá? Ou seja, ele neutro tem 2 elétrons. Olha os elementos próximos a ele. O lítio, 3 e o berílio, 4. Então, a gente chama assim, lítio mais. Por quê, né? Se eu falar assim, lítio, ele tem 3 elétrons. Se eu falar lítio mais, ele tem 2 elétrons. Por que a gente põe esse mais, né? Ele vai representar o seguinte, se eu somar prótons e elétrons, vai ter um próton a mais, porque aquele elétronzinho lá de fora foi embora. E o berílio? O berílio ele perde 2 elétrons, né? Então ele fica com carga 2 mais. Deixa eu fazer destaques aqui, ó. Mais e 2 mais. Vamos ver outro elemento. Neônio, que tem 10 elétrons. A gente tem o oxigênio, que vai ter 2 elétrons a menos que o neônio, né? Então, ele tende a receber 2 elétrons. O flúor, que falta 1 para chegar no neônio, ele tende a receber 1 elétron. E do outro lado aqui, ó, o sódio e o magnésio. Esse perde 1 elétron, esse perde 2. Então, fica Na+, Mg, 2+. Vamos olhar o de baixo aqui. Argônio, que tem 18. Vamos ver o enxofre, 16, e o cloro, 17. Né? Então, o enxofre recebe 2 elétrons, fica enxofre 2 menos. O cloro recebe 1 elétron, fica cloro menos. Potássio e cálcio, mais e 2 mais. Ou seja, esse daqui precisa perder 1 elétron, esse precisa perder 2. E aí, todos eles vão ficar com os tão sonhados 8 elétrons na camada de valência e ficam super bem assim, estáveis e... Estáveis é o termo adequado para isso. Existe uma quantidade de exceções para essa regra do octeto colossal, gente. Quando eu descobri que essa regra aí funcionava tão mal, eu pensei assim, mas por que a gente chama de regra do octeto, sendo que tem tanta coisa aí que não funciona? Vários exemplos aqui, ó. Esse composto aqui tem 6 elétrons na camada de valência. Esse aqui, nossa, esse aqui tem esse traço muito louco aqui, que é 1 elétron só. Ele tem número ímpar, nem é número par, é número ímpar. E esse xenônio, ele vai ter 8, 9, 12 elétrons na camada de valência. Esse enxofre aqui, 7, 8, 9, 10, 12 também. Nossa, então exceção é o que não falta, gente. Tem exceção de monte. Só uma coisa sobre essa representação, tá vendo quando a gente tem esse tracinho gordinho aqui, ó, cheinho? Significa que ele está para frente do plano. E quando ele está tracejado, ele está para trás do plano. Para frente e para trás, né? O que é o plano, né? Se eu tivesse a molécula assim na minha frente, para frente do plano e para trás do plano. Tá? Então, a posição espacial dele também se torna relevante aqui. Ai, 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 hein? Ficar imaginando isso daí não é moleza, não. Então, vamos lá. Nessas ligações químicas, a gente está quase fechando o assunto ligações, tá? A gente tem 2 tipos principais. Eu acho que é importante a gente falar delas aqui. A gente pode ter ligação covalente e que os elétrons são compartilhados, ou seja, juntam 2 elementos ali para trocar elétrons, eu dou um elétron e você dá outro, e aí eles ficam compartilhando. Isso acontece quando um ametal se liga a um outro ametal.
Quem são os ametais? Esses em amarelo aqui. E a ligação iônica é quando um metal se liga a um ametal, ou seja, esses metais aqui se ligam nesses, com esses elementos aqui. Nesses casos, a gente transfere um elétron. Esses metais aqui, eles não são muito fã dos elétrons deles. Então, eles doam com muita facilidade. E os ametais, eles recebem esses elétrons. E eu tinha falado da regra do octeto, né? Por que colocar essa regra sendo que tem tanta exceção? Acontece que tem um serzinho muito especial aqui. Quem que é esse serzinho? Esse cara aqui. Ele é muito especial. Vamos fazer... Não, vou dar um coraçãozinho para ele aqui. Isso. 5 segundos para vocês pensarem por que ele é especial. Porque ele forma a vida? Isso aí, ele é o esqueleto dos seres orgânicos. Então ele consegue formar ligações muito grandes e no meio dessas ligações, quem surge? Surge eu, surge vocês, surgem vocês. Então ele é especialíssimo. E ele se encaixa muito bem nessa regra do octeto, fazendo 4 ligações. Ele quer mais 4 elétrons, né? Se a gente olhar aqui, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons, 8 elétrons. Então, 4 elétrons para 8, ele precisa se ligar com mais 4 elementos e compartilhar elétrons. E está feita a vida. Basicamente, acho que essa aí é a receita. Tem agora uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que é como montar as moléculas orgânicas. Essa montagem, ela não é muito exigida no Enem, tá? Eu vejo pouca coisa relacionada a isso. Só que eu vou mostrar para vocês pegarem um pouco de familiaridade. É o seguinte. Os elementos aqui, eu coloquei quantos elétrons de valência eles têm, tá? Coloquei os principais elementos aqui. Carbono, que é quem forma a vida. Nitrogênio, que tem de monte na vida. Oxigênio, muito também. Hidrogênio, a gente está lotado desses aqui. Então, gente, tem muito disso na vida. Então, vocês vão ver bastante esses elementos quando o assunto for química orgânica. Esqueci de mencionar isso, né? A gente está estudando uma área da química orgânica agora. É uma matéria mais do 3º ano. Embora a gente dê uma pincelada ali no 1º ano. E tem muitos halogênios também, tá? Eles são bastante frequentes. Mas esses aqui são principais. Para se ajustarem de acordo com a regra do octeto, o hidrogênio, que tem um elétron, ele faz uma ligação. O carbono faz 4, o nitrogênio 3, o oxigênio 2, e esses halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, fazem uma. Vamos olhar a tabela periódica? Ó, carbono, nitrogênio, oxigênio e halogênios. Carbono, nitrogênio, oxigênio e halogênios. E o hidrogênio, né, que está aqui no cantinho, quer ficar igual ao hélio, que é o segundo depois dele, né? Então, hidrogênio faz uma, aí, olha que legal a sequência, carbono até o halogênio, 4, 3, 2 e 1. Tem que decorar quantas ligações fazem? Olha, até que tem, mas se vocês estão no 3º ano, vocês vão ver tantas essas ligações aí, eu imagino, que isso aí vai ficar meio gravado na cabeça de vocês, tá? Então, não priemos cânico. Deve-se respeitar o número de ligações de cada elemento. Então, quando a gente for montar as moléculas, tá? Então, são essas aqui. E as formas, algumas fórmulas que tem mais de um carbono, tá? Por exemplo, representadas assim, podem representar ciclos. Vamos olhar aqui e montar uma molécula? CH3CH2C tracinho CH3 COCH3. A gente tem que juntar isso aqui dá um belo joguinho aí de aplicativo. Tem que juntar isso aqui de uma forma que abrace, que todos eles respeitem esse número de ligações. Ficaria assim, ó, CH3, HHH. Ó, o carbono, ele fez 3 ligações aqui. Então, ele vai fazer uma quarta com CH2. H para baixo, H para cima. E ele vai fazer mais uma com esse carbono aqui. Ele não tem hidrogênios. A gente vai mais ou menos seguindo a lógica dele, né? Construindo de acordo com o que está apresentado aqui. E nele tem parênteses, CH3 aparecendo 2 vezes.
que a gente faz, gente? Um CH3, né? O carbono faz 4 ligações. Se ele tem 3 hidrogênios já ligados nele, ele falta uma ligação para estabilizar. Então, esse CH3 ele vai ficando sempre nas pontas da molécula. Vai estar em cima, embaixo, ou ele termina com ela. Como aparece 2 vezes, o que tem aqui? CH3. Em cima e embaixo. Viram que eu usei uma representação diferente do que essa aqui? Tá errado fazer isso? Tá. A gente tem que, assim, usar a mesma simbologia. Mas é muito H, né, para ficar desenhando. Então, vou escrever um CH3 aí, eu acho que vocês me entenderam, né? E na frente dele? C, O. C, O, CH3. CH3. Aí, ó, montei a molécula. O oxigênio está fazendo 2 ligações, ó, 2. Carbono aqui fazendo 4. E aí, fechou. Tá certo? Não está certo, né? Se você percebeu aí, tem um erro. Esse carbono aqui, ó, ele está fazendo só 2 ligações. Como é que eu conserto isso, então? Esse oxigênio não está aqui no meio. Ele está aqui, ó, empilhado. E agora CH3. Tchararam. Então, os elementos, muitos elementos, tá, que estão na frente do carbono aqui, eles, na verdade, não estão dando sequência. Eles estão empilhados. Estão em cima ou estão embaixo dele. Ótimo. Se a gente quiser, a gente representa isso de uma forma mais simplificada, porque é a lei deixar as coisas mais simples. O que a gente faz? Fórmula em traço. Vou em vermelho aqui. Cada pontinho desse traço representa um carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou fazer abertos aqui, tá? 2 aqui, ó. Um em cima e um embaixo. Vamos ver se linha reta dá 5 carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí no carbono 3, tem 2 CH3, né? Um aqui e um aqui. Nesse carbono aqui, tem um dupla O, que está aqui. E esse último, CH3. O que esses tracinhos me representam? Cada pontinha dessa é um carbono e todos eles estão preenchidos com hidrogênios, vou fazer em roxo, de forma a completar 4 ligações. Isso aí é certo da linguagem que a gente escolheu, tá? Então, significa que aqui tem 3 hidrogênios. Aqui vai ter quantos? Né? Se ele já faz 2 ligações, aqui vai ter 2. Esse, 1, 2, 3, 4. Nenhuma ligação, então. Esse tem 3. Esse tem 3. Esse nenhuma. E esse tem 3. Certo. Aqui tem um exemplo, gente. Se vocês quiserem tirar um print aí, tentar desenhar de forma a abarcar aí as 4 ligações, ou esse número de ligações aqui eu recomendo, tá? Vou fazer só esse aqui, ó, C6H5COOLI. Esse LI aqui, LI, NA, eles só fazem uma ligação, tá? Vou mostrar lá na tabela periódica. Olha onde está o LI. Olha onde está o NA. Então, eles doam um elétron, né? Então, a ligação deles é do estilo iônica. O elétron vai embora para o outro elemento e esse daqui acaba ficando sem. Em química orgânica, basicamente, eles compartilham elétrons, né? Por isso a gente mostra eles ligados. Eu vou mostrar como esse LI aí fica diferente. Na nossa simbologia, isso aqui ficaria assim, ó. C6H5 é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um ciclo. Tem 5 hidrogênios aqui neles. Como só tem 5 hidrogênios? Tem assim, ó. Um aqui, um aqui, um aqui, outro e outro. Não tem nem hidrogênio para todos eles. Como é que a gente completa 4 ligações para esses átomos de carbono aí? Vamos olhar para um deles. Ó. Esse aqui, ele tem 1, 2, 3 ligações. Para 4 ligações, o que ele faz? Dupla. Ah, a gente tem duplas ligações também.
Então, é uma dupla aqui, uma aqui e uma aqui. Mas é muito engenhoso, hein? Essas moléculas orgânicas são muito engenhosas. Se você quiser dar uma olhada aí, faça a conferência. Todo hidrogênio faz uma, todo carbono faz 4. Com exceção desse aqui, né? Que está fazendo 3. Então, a continuação da molécula sai dele. Aí, quem aparece na frente dele? COOLI. Então, é C. Um desses oxigênios vai empilhar. OOLI. Duas coisas que eu vou comentar aqui, né? Primeiro, tem um número aí que está errado, que é esse, né? Faltaria uma dupla ligação. Esse carbono tá ok, esse oxigênio tem duas, tá ok, o resto aqui tá todo mundo ok. E esse oxigênio só tem uma ligação. Aqui, gente, nós temos os íons. O oxigênio quer ter 8 elétrons na camada de valência. Só que ele não consegue compartilhar um elétron com o lítio, porque o lítio não gosta do elétron dele. Então, o que ele faz? Ele doa o elétron para o oxigênio e fica com carga positiva. Então, ele literalmente fala assim, cara, você quer? Tchau. E vai para o outro lado. Se a gente coloca isso em água, o lítio vai lá para um canto e o resto da molécula vai lá para outro. Eles se separam mesmo quando eles estão em água. Então, uma peculiaridade aí da ligação iônica. Aqui um exercício do Enem, tá, gente? O que ele vai falar? Ele tem algumas classificações aqui que vocês vão estudar em orgânica, tá? Em química orgânica. Ele fala que é insaturada, que tem, assim, duplas ligações, é heterogênea, tem outros elementos, tem, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, cloro, enxofre. Ela é ramificada. A molécula tá assim e sobe, ó, tracinho para cima, tracinho para baixo. Ela não é toda linear, né? E aí ele pergunta assim, quem é que se encaixa nessas características? Vamos desenhar um aqui. Vamos desenhar só um. Alguém manda aí no chat, A, B, C, D ou E? Qual que vocês gostaram mais? Vamos desenhar C. CH3, CH2, CCH3, CO, NH2. Então, CH3, CH2, carbono sempre fazendo 4 ligações. CH, aí olha o parênteses CH3, o que significa? Esse cara, ele não consegue dar sequência na molécula, ele só consegue empilhar, né, nela. Então, ele vem aqui para baixo. Continua, C, ó, oxigênio aparecendo, o que significa? Ele empilha e vem um nitrogênio aqui. HH. Nitrogênio faz 3 ligações mesmo, então está correto. Como a gente representa isso? 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. No terceiro carbono, desce um outro carboninho aqui. E aqui vem um dupla O. Opa. Dupla O. Dupla O. E vem um NH2, tá? Então, eu puxo uma perninha e escrevo NH2. Ah, aqui é um carbono? Não, 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 não. Aqui não é um carbono. Se tem outro elemento aqui, é o outro elemento que eu representei. E os hidrogênios eu só omito do carbono, tá? Porque se eu for tentar omitir dos outros, eu vou embananar na linguagem que a gente escolheu para simplificar, tá? Então, só omite alguns hidrogênios. Certo. Acabamos de falar sobre ligações. Eu imagino que não tenha sido tão difícil. Só voltar e fazer um comentário aqui. Nessas ligações, essas moléculas, o que vocês deveriam fazer? Desenhá-las as 5 e ver quais delas se encaixariam nisso daqui. Tem esses elementos no meio da molécula, tem dupla ligação e tem ramificações, tracinhos, né, para cima ou para baixo. Deixa eu ver. A molécula, qual que seria? Vou desenhar a molécula que seria. Seria essa aqui, ó, a D. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos em sequência, ela ficaria assim, ó, a letra D. 1, 2, 3, 4 carbonos em sequência, sai um nitrogênio, um NH,
e sai outro carboninho. No terceiro carbono, a gente tem uma ramificação. E não tem dupla ligação aqui. Não é ela, não. É essa aqui, ó. É a letra B. Ela teria uma dupla ligação aqui. Tá? Seria assim, ó. CH3. Opa. H3C. Dupla ligação. CH. Ô, Bruno, não. Dupla ligação aqui, sim. CH. E aí ela ia continuar. Tá? Certo? Então, com o tempo vocês vão acabar pegando um pouquinho da manha de ficar desenhando essas moléculas aí. Vamos mudar de assunto agora. Já vimos como as moléculas se estruturam, vamos falar de eletronegatividade, que é a tendência em atrair elétrons. Se a gente está vivo aqui hoje, organizados como esses seres humanos extraordinários que somos, é porque as coisas se atraem. Nossos átomos atraem uns aos outros, né? E por isso a gente fica ligado. Senão, a gente ia se espalhar aí pelo universo. Os elementos, quanto mais para cá eles estiverem, mais eles gostam de elétrons. Vamos desenhar um coração aqui. A gente gosta de elétrons. S2 aqui, ó. S2 para elétrons. E aqui, quanto mais para cá eles estiverem, eles não gostam de elétrons. Eles querem se livrar dos elétrons dele. Então, esses elementos lá em cima e para o lado direito adoram, e esses não gostam. Tem uma particularidade aqui. O hidrogênio, tá vendo que ele está aqui do lado esquerdo? Ele não segue essa tendência, não, tá? Ó, ele nem está aqui, né? Ele está, quer dizer, a caixinha dele seria aqui, né? E a gente representa ele fora. Por quê? Ele é um átomo muito especial. Então, ele tem uma eletronegatividade, assim, ele gosta de atrair elétrons, mais ou menos parecido com esses elementos que estão aqui, ó. Duas coisas que eu quero falar com vocês nessa parte. Os gases nobres, eles não se ligam, tá? Então, que tendência eles têm de atrair elétrons ligados numa molécula? Eles nem se ligam, eles não querem atrair elétrons, eles estão na deles, e é por isso que eles são chamados gases nobres, porque a nobreza não se misturava com a ralé. Então, olha só que preconceito, né? Aqui, então, nós temos alguns números. Estão vendo aqui? 2,1, 2, 2,5. Esse aqui é 4. Esse aqui é 0,7. O que são esses números? Representam, numericamente, a tendência do elétron em ser atraído. Eu não sei exatamente a unidade disso, se é 4Q ou 0,7 o quê. O que me importa é ver a grandeza dele. Né? Então, eu sei que 4 é grande, e 0,7 é o mínimo, né? Então, o máximo é 4, que é do flúor, e o mínimo é 0,7, que é do césio. E o flúor, gente, ele é muito reativo, assim, ele gosta de elétrons de uma maneira fora do normal, tá? Então, você tem uma molécula de flúor 2, até onde eu vi, tem um laboratório no mundo só que produz a molécula flúor, assim, que é assim, ó, flúor com flúor. Porque quando o flúor vê outro elemento, ele, na hora, ele já se desliga desse outro flúor, pega aquele elétron do outro elemento lá e se liga nele. Então, ele tem uma energia colossal. Vamos ver, então, como os elétrons ficariam numa ligação. Vejamos aqui que o hidrogênio, a gente diz que a eletronegatividade dele é 2,1. E a gente vai analisar ele ligado a esses carinhas aqui, ó, os halogênios, né? São o nome desses 4 aqui, ó. Flúor, cloro, bromo e iodo. Começando do menos eletronegativo, que é o iodo. Aqui seria o hidrogênio, né? E aqui seria o iodo. O iodo tem eletronegatividade 2,5 e o flúor tem eletronegatividade 4. O que acontece com o elétron aqui? Deixa eu fazer aqui. Aqui é o hidrogênio e aqui é o flúor. O que acontece com o elétron? Eles compartilham um elétron, tá? Ele é arrastado para esse lado aqui. Então, aqui vai ter muita concentração de elétrons e aqui pouca. E aqui que a eletronegatividade não é tão grande? O elétron fica um pouquinho mais para o lado do iodo, mas nem tanto, tá? Só um pouquinho. Essa cor vermelha, ela vai representar... Eu deveria ter colocado o gráfico aí, eu esqueci. Mas está em outro slide. Quanto mais vermelho estiver, mais o elétron vai estar naquela região lá. É isso aí que representa, tá bom?
Gente, eletronegatividade é só isso. Tá? O que eu quero dizer aqui? Esses elementos aqui adoram elétrons. Nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Então não é muita coisa a ser decorada aí a respeito disso. Se apareceu isso, tem elétron ali sendo arrastado para o lado deles. Tá? Isso é uma coisa importante para a gente. Então foi 2 slides só de eletronegatividade. Vamos para a polaridade agora, que é o efeito dessa diferença de eletronegatividade. Então, aqui a gente já viu quantos elétrons eles têm na camada de valência, né? Eles tendem a se preencher, né? Ficar com a configuração eletrônica igual desses gases nobres. E agora a gente vai ver os elementos ligados, né? H2, né? H ligado com hidrogênio. Hidrogênio com hidrogênio. Vejamos o seguinte. Quem dos hidrogênios vai ter mais elétron? Nenhum dos dois. Ah, ok. Valeu. Quem dos dois vai ter mais elétrons? Nenhum dos dois vai ter mais elétrons. Os dois são idênticos. Então, a quantidade de elétrons que vai estar para esse lado... Quantidade de elétrons, eu digo assim, o elétron vai estar mais para um lado do que para outro? Não. Então, a molécula ela é apolar. Ela não tem polo. Agora a gente vai ver isso, tá? São os nomes. Apolar é quando não tem polo. E tem a molécula polar, que é essa aqui, que vai formar um polo. Como ela forma um polo? É o hidrogênio ligado ao flúor. O flúor vai puxar muito os elétrons para o lado dele. Então a gente coloca aqui, ó, esse é um potencial eletrostático, né? Um mapinha. Quanto mais vermelho, mais elétrons a gente tem para esse lado. Azul, elétrons faltando, tá? E aí a gente tem uma simbologia bem interessante. Ó. A gente faz um sinal de mais e tchum, joga uma flecha lá para o outro lado. Ou seja, essa parte aqui, ó, ficou meio positiva, né? E essa parte aqui ficou um pouco negativa. Porque o elétron tem carga negativa e ele está muito para aquele lado. Qual é o resultado disso? Ó? Os polos aqui, eles são assimétricos, então a molécula é polar. Vamos ver outro exemplo aqui da água. A água tem assim, ó, o oxigênio, ele tem 6 elétrons, né? Então tem 2 pares aqui, 2 pares aqui e 2 hidrogênios para baixo. Faz 2 ligações. Esses elétrons, olha, a forma espacial influencia. Veja se o negócio não vem para complicar. Conforme ele está organizado no espaço, a gente tem uma mudança muito expressiva. O que acontece? Esses elétrons estão lá em cima, elétron não gosta de elétron, então eles ficam se repelindo, e os hidrogênios nem pensam em chegar perto ali, porque aquele elétron fica repelindo tudo que está por perto. Então, o que acontece? Ele vai criar polos. Ah, esse delta aqui, tá, gente? Esse delta minúsculo é só uma simbologia que diz o elétron está mais para lá. O delta, essa é uma letra grega, delta é minúsculo positivo, né? Ou seja, aqui falta um pouquinho de elétrons e aqui sobra elétrons. Se a gente olhar aqui a resultante, o que acontece? O oxigênio puxa muitos elétrons para o lado dele e aqui fica sem elétrons. Então, tem polo aqui subindo, né? Indo para a direção do oxigênio. O que a gente diz? Vemos polos assimétricos, molécula polar. Ela vai ter polo. Isso aí vai ser super importante aqui, tá, gente? Immiscibilidade, tá? Vamos ver o gás carbônico agora, o CO2. A gente vai olhar aqui um carbono e 2 oxigênios. O que a gente fala? Ah, olha só. Elétron sendo puxado para cá. Elétron sendo puxado para cá também. O carbono aqui, coitado, está perdendo os elétrons dele para os oxigênios. E aí você fala assim, molécula polar. Não, está errado. Por que ela não é polar? Ela é apolar. Porque esses polos são simétricos. Eles se anulam. Então, ela é uma molécula apolar. Nossa, e o que isso aí... Tá, por que a gente começou a classificar isso? Porque moléculas polares vão gostar de polares, apolares vão gostar de apolares. Tá? Por isso que a gente vê isso, sabe? A gente percebe isso com experimentos, né? Se eu pegar essa água aqui e fizer uma mistura nela, eu vou ver coisas acontecendo ali. Vamos olhar um exemplo muito legal.
é o CH4. Tá, aqui está a molécula CH4. Todos os polos dela acabam se anulando, tá? Porque a molécula CH4, ela é muito simétrica, assim. Se eu for olhar, se eu pegar uma molécula de CH4 e soltar na mesa, ela cai como uma pirâmide, assim, né? Um tripé, e fica um hidrogêniozinho para cima. Independente de como eu taque essa molécula e ela cair no chão ali, ela vai estar sempre assim, um tripé e um elemento aqui para cima. Uma coisa importante, ó, é que isso daqui é muito pouco diferente, não tem muita diferença, né? Quer dizer, eles são bastante semelhantes. Então, não tem muito polo, tá? Além do polo ser nulo para essa molécula, carbono e hidrogênio não criam polos expressivos. Então, são polos simétricos, se anulam, a molécula é apolar. Deixa eu ver, acho que a gente vai fechar esse assunto aí de polaridade. Tem 2 slides só. Aqui tem três exemplos legais. Ó. Uma molécula polar, está muito claro, né, que o elétron vai vir para o lado de cá, desses elementos que gostam de elétrons. E essa aqui, CH3Cl. Opa, o Cl gosta dos elétrons, então ele puxa os elétrons lá para o lado dele. E embaixo ali fica positivo, em cima ali fica negativo. Tem polo. E o CCl4? Esses elementos Cl vão puxar os elétrons para o lado deles. Só que a molécula é simétrica. Cada um puxa de um lado, no fim das contas eles se anulam e a molécula se torna apolar. No fim das contas, assim, o que importa para a gente é se ele vai se misturar ou não. Afinal, a gente faz muitas misturas no nosso dia a dia, né? E ela não se mistura. Então, ela é apolar. Assim, ela não vai se misturar com coisas polares. Ela só vai gostar de coisas apolares. Então, assim, dá um efeito muito expressivo. E não sei o que vocês estão achando de toda essa maluquice aí. Eu sempre achei isso um assunto meio complicado, até eu começar a ir no laboratório e perceber que tudo que é apolar gosta de apolar. Se eu tentar misturar uma coisa aqui apolar com uma polar, elas não vão misturar bem. Elas vão se separar ou vão se misturar muito pouco. Aqui tem uma tabela, a gente chama de polo molecular, tá? Que é para que lado os elétrons estão indo. No caso do dióxido de carbono, ela é apolar. Ó. Esse momento de dipolo, né? Quanto maior for o número aqui, ó, na nossa tabelinha vem até 16, mais polar ela é. O monóxido de carbono, que é só CO, aqui não se anula não, ó. Aqui tem um momento dipolar, né? O oxigênio puxa para o lado dele. E essa aqui, CO, o oxigênio vai puxar para o lado dele, né? Vai ter bastante elétron aqui, né? Elétron aqui. Aqui vai ter elétron sobrando, né? E a água? Opa, aqui para o lado do oxigênio vai ter elétron sobrando. Olha a diferença desses dois. Por que a água é torta e essa é reta? É um átomo no centro e dois nas extremidades. Por que uma é reta e uma é torta? Acontece que no oxigênio tem dois pares de elétrons ali sobrando. Lembra que eu falei que eles são relevantes? Se tiver par de elétron ali no meio, ele vai dar uma interação ali, vai complicar as coisas para a molécula ficar reta. Ela não fica reta. E o acetona, os elétrons vão estar aqui para esse lado, né? Sendo puxados para o oxigênio. E esse orto de clorobenzeno, o cloro puxa para o lado dele, os elétrons vão se concentrar nessa região aqui, né? E esse aqui, NCCO. Gente, aqui a gente tem uma coisa muito expressiva. Eu vou apagar esse elétron que eu fiz aqui. Tá vendo que eu escrevi elétron? Na verdade, o elétron, ele está parcialmente para um lado do que para o outro, tá? Então, ele fica mais para lá do que para cá. Nesses casos aqui, ó, que a gente tem carga, não tem nada de mais ou menos para lá, mais ou menos para cá. Literalmente, falta um elétron inteiro ali. Tipo, o elétron sumiu. E do outro lado que está negativo, tem um elétron a mais, um elétron inteiro ali. Isso dá uma característica de polo muito grande. Então, se a gente vê aqui, ó, essa molécula que é bastante polar, ela é
2,59, né? Então, ela é muito polar. Agora aqui, pula logo para 16. Isso é porque nós temos íons. Quando tem carga inteira, a gente chama íon. Então, a presença de íon afeta muito a distribuição de elétrons. Vamos ver um exercício aqui. Será que a gente vê esse? Deixa eu olhar aqui quantos que a gente tem para... Como a gente tem 15 minutos, gente, eu vou passar os últimos 3 slides ali e a gente já vai para umas questões do Enem, que eu acho que é mais relevante, né? Seguinte, como eu tinha falado, onde isso se reflete? No assunto miscibilidade, agora que a gente vai terminar. Tudo isso é para chegar nesse tal miscibilidade, né? Que é um efeito, assim, muito importante para a gente. Afinal, misturamos coisas o dia inteiro, né? Então, precisamos, assim, a natureza, nossos processos vão se comportar de acordo com essas misturas aí. Tudo que é polar gosta de polar, tudo que é apolar gosta de apolar. Não sei se vocês já ouviram isso. Semelhante dissolve semelhante. Então, essa é uma regrinha aí que funciona assim, hiper bem. Aqui a gente tem solventes, né, líquidos, que são hidrofóbicos. Vocês conhecem o termo? Não, perdão. Hidrofílicos. Hidro significa água. Filo significa amigo. O termo filo, vocês conhecem da filosofia, né? Amigo da sabedoria. Aqui é hidrofílico, amigo da água. Gosta muito de água. É fácil identificar, gente. O que é hidrofílico? Atenção aqui. Dá uma chamada aqui de consciência para vocês acordarem. Que agora eu vou resumir de uma maneira assim, hiper simples. Se aparecer outro elemento aqui, que não é carbono, a molécula é polar. Ah, tá. Ela é polar. E a água, olha como a água é. E aí ela tem 2 elétrons aqui. E aí os elétrons vão fazer o quê? Vão seguir para cima. Opa, como que é a flechinha aqui, né? Ah, então os elétrons vão estar aqui. A água é muito polar e ela gosta de coisas polares. Então começou a aparecer oxigênio, nitrogênio, cloro ali no meio, polar. Se não tem, apolar. Olha que fácil, né? A gente consegue resumir de uma maneira simples até. Aqui são compostos apolares, hidrofóbicos. Fóbico vocês também conhecem, né? De fobia, né? Medo. Então a gente diz que não gosta de água, tá? São moléculas que não gostam de água. Já eu falo desse nome aqui, tá? Vamos ver por que elas não gostam. Só carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, não se mistura em água. É tipo gasolina, ó. Gasolina é só carbono e hidrogênio. Lembram, né, dos desenhos? Aqui, cada pontinha dessa é um carbono e eles têm hidrogênios ligados neles, de modo a completarem 4 ligações. E a gasolina não vai se misturar com água de jeito nenhum. Porque um é polar, o outro é apolar. E o tolueno? Só carbono e hidrogênio também. Tolueno, que é um solvente de tinta, né? A gente chama ele de solvente, ele não gosta de água, ele não se mistura em água. E óleo? Olha o tanto de carbono que tem aqui. Eis que o óleo me aparece com um monte de oxigênio aqui no meio. E aí você fala assim, professor, você está de brincadeira. Você acabou de falar que isso aqui é tudo apolar, tá, gente? Todas estão aqui, não gostam de água. Inclusive, mistura óleo com água. Não vai rolar, né? Ele não se mistura bem. O que acontece? Esses oxigênios, eles estão no centro. E assim, as coisas vão se misturar, elas têm que se encontrar, né? Ele tem 3 braços gigantescos de um monte de carbono. E esses carbonos não gostam de água. Então a água olha para ele e fala assim, nossa, tem um carbono aí no meio, mas tem muito, quer dizer, tem um oxigênio ali no meio legal. Mas está cheio de carbonão aqui para fora. Não vai rolar. Então, olha, fica aí na sua, a gente fica aqui na nossa e não tem miscibilidade. Se você fizer um experimento assim, mistura água e gasolina, tá? Esses dois aqui. Chacoalha. A hora que você solta, eles se separam, coisa linda. Se você pega esses dois aqui, mistura e chacoalha, não se separa, coisa linda não.
Fica umas gotas de óleo na água, umas gotas de água no óleo, porque há uma certa interação ali naquele centro, tá? Então, uma interaçãozinha aí acontece. Se a gente olhar isso aqui, ó, esse é o composto amônia, tá? Em qual dos dois ele vai se dissolver melhor? Na gasolina ou na água? Vou deixar aí 5 segundos para vocês pensarem. Ele vai gostar de gasolina? Tem essa fórmula aqui. Ou de água, que tem esta? Acertou? Água, isso aí. Ele vai gostar de água. Por quê? Ele é polar, ó, ele tem uma forma assimétrica, né? Tem 2 elétrons sobrando aqui, os elétrons vão para esse lado. E a água também é polar, então se a gente mistura, isso é gás, né? Se a gente borbulhar isso aí na amostra, vai só ficar na água, ele ia passar a gasolina direto, não ia se misturar nela. Vamos lá, exercícios de Enem. Esse aqui é muito legal, eu gosto dele, eu vejo uma dificuldade dos alunos em identificarem a resposta, embora ela seja muito simples, pela macetinha que eu falei, né? Tem outros elementos ali nas cadeias carbônicas, tem polo, isso aí é fato, tá? E vocês podem ver que de cara temos muitos elementos de cadeias carbônicas. Como foi dito, é o esqueleto da vida. Então, assim, molécula grande com cadeia carbônica vai ter de monte aí. Ele diz o seguinte: vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, ou seja, vitaminas que gostam de água. Enquanto vitaminas lipossolúveis, eu esqueci de falar desse termo. Deixa eu voltar aqui. Os solventes apolares, eles são lipofílicos, eles gostam de gordura. Onde vocês conhecem o termo lipo? Lipo. De lipoaspiração, né? Que é uma cirurgia estética, um procedimento estético para tirar gordura. Gordura não gosta de água. Vai lá e assa uma carne suína bem gordurosa. Aquela gordura não sai na água. Então, gordura lipo, né? De lipoaspiração. Então, quando a gente fala lipo, a gente se refere a coisas gordurosas que não gostam de água. Então, solventes apolares, né, eles são hidrofóbicos, ou seja, fobia de água, eles são lipofílicos, né? Gostam de gordura. E aí o termo lipo apareceu aqui, né? Vitaminas hidrossolúveis têm que estar na dieta diária. Enquanto as lipossolúveis, ou seja, solúveis em gordura, são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir são apresentadas estruturas de 5 vitaminas. Olha que legal, são vitaminas aqui do organismo, que a gente consome aí diariamente, né? Entre as vitaminas apresentadas, aquela que necessita de maior suplementação diária é qual? O armazenamento das vitaminas depende da sua solubilidade, né? Hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, e as lipossolúveis são armazenadas para evitar doenças causadas pela sua carência. Então, qual é que a gente precisa de maior suplementação diária? É a lipossolúvel. É a que não gosta de água. Vamos olhar agora como que a gente vai achar a que não gosta... Não, desculpe. O que ele disse? Olha só um errinho meu. Hidrossolúveis devem estar na dieta diária. Então, quem que está na suplementação diária é a hidrossolúvel, não a lipossolúvel. Ops, cometi um erro aí, né? A lipossolúvel é armazenada. A hidrossolúvel que precisa todo dia. Então, eu vou olhar e encontrar qual que gosta mais de água. Vou contar até 5, hein? Vamos ver se vocês batem o olho aí e identificam rápido. É 1, é 2, é 3, é 5. Conseguiram ver aí quem é que gosta de água? Muito fácil de enxergar.
quem tem mais elementos diferentes. Se tem muito carbono e hidrogênio, ela não tem polo. Então, olha só. Eu vou fazer destaque só para quem tem oxigênios na molécula. Aqui, vamos ver nessa, 2 aqui. Vamos ver nessa, 1 aqui. E nessa, 2 aqui. E nessa, aqui, aqui, aqui e aqui. Então, quem é que gosta mais de água? Pô, tá claro, né? Aquela que tá cheia de oxigênios. Só para ficar claro, vou pintar tudo que não gosta de água. Isso aqui não gosta de água. Essa parte da molécula não gosta de água. Essa aqui também não gosta de água. Olha o tamanho da parte que não gosta. É muito grande, né? Essa aqui não gosta. Esses carbonos não gostam. E aqui? Aí ficou claro, né? Quem é que tem, então, mais partes que tem interesse em meio aquoso, né, em água? É a letra C, molécula 3. Essa aqui. Ela é hidrossolúvel. Que tal? Será que foi difícil para vocês essa daí? Eu vejo uma certa dificuldade nessa identificação por parte dos alunos. Embora, assim, como eu trabalhei muito com isso, né, na prática, para mim ficou muito claro identificar assim, esses elementos diferentes e suspeitar que eles gostam muito de água. Vamos lá, dá para ver mais uma aqui em 2 minutinhos. Ó. Essa é excelente. Em um laboratório de química foram encontrados 5 frascos não rotulados. Gente, esse negócio de frasco não rotulado dá um problema no laboratório, que você tem um frasquinho lá e você fala, gente, o que é esse frasquinho aqui? Sim, coisas que têm oxigênio adoram água. A água olha e fala, uau, que oxigênio maravilhoso. Ou nitrogênio também, nossa, que nitrogênio espetacular. E aí eles se ligam em água, assim, com uma facilidade muito grande. Desde que não tenha um monte de carbono ligado para trás, né? E aí ele deu um exemplo aí de frascos não rotulados, coisa que acontece no laboratório. E ele diz o seguinte, o que tem nesses frascos? Propanona, são 5 coisas, propanona, água, tolueno, tetracloreto de carbono e etanol. Eu coloquei as moléculas deles aqui, tá? Vocês deveriam reconhecer essas moléculas para fazer o exercício, tá bem? Como é que vocês iam reconhecer? A água é fácil, né? As outras, gente, é estudando nomenclatura, tá? Deixa eu pôr no chat aqui. Nomenclatura. Inclusive, foi enviada a lista de presença ali, tá, gente? Assinem ali a lista. Ah, tem aqui as 5 moléculas. O que ele fala? Ó, o frasco 1, 3 e 5 são miscíveis entre si. O frasco 2 e 4 são miscíveis entre si. O que quer dizer? Tem 3 que são de um jeito e 2 que são de outro, né, em termos de polaridade. Vamos colocar aqui quem quer polar, quem quer apolar, tá? Por em vermelho aqui. Olha o oxigênio. Polar. Água. Polar. Oxigênio aqui. Polar. Agora, esses outros dois aqui, ó, vamos escrever de azul. Não tem nenhum outro elemento diferente, então ele é apolar. E aqui é o tetracloreto, né? Ah, tem cloros, só que só tem cloro. Então, assim, eles vão se anular. Então, no fim das contas, é apolar. Ou seja, na prática, gente, esses dois aqui, ó, eles vão se misturar, tá? Esse vai se misturar bem com esse. E esses 3 aqui, eu vou fazer um xizinho. Esse e esse vão misturar entre si. Então, frasco 1, 3 e 5 são esses 3 aqui. Frasco 2 e 4 são esses 2 aqui. E aí ele termina falando uma outra coisa. Ele quer saber qual que tem água. Ah, a gente tem que encontrar água, né? Vai ser 1, 3 ou 5, né? 1, 3 ou 5, porque a gente viu que esses 3 seriam miscíveis.
Aí o 3 e 4 contém líquidos não inflamáveis. Vamos ver. Quem que não inflama aqui? Quem tem carbono, gente, vai inflamar. Tá? Vai pegar fogo. Carbono, assim, é um elemento que pega fogo, que é uma maravilha. É carvão, é gasolina, é óleo, tudo que tiver carbono aí tem uma chance de pegar fogo incrível. Quem não tem carbono? A água. Essa aqui não inflama. E quem mais? Inflama, inflama, inflama. Então esse aqui não inflama. Eu fui pela lógica aqui, tá, gente? Não inflama. Eu nunca coloquei fogo em tetracloreto de carbono, tá? Tô descobrindo isso aqui agora. Mas eu sei que grupos carbônicos dessa forma aqui, ligados a hidrogênio, são inflamáveis. Então, isso inflama, isso aqui inflama, etanol inflama, e esse aqui, eu vou falar que não, nem sabia, acabei de descobrir agora, assim, foi meio que por exclusão, né? Então, esses dois aqui não inflamam. Ou seja, quem é o frasco que contém água? Ele era 1, 3 ou 5. Ele disse que o 3 não inflama, então é o frasco 3 que tem água. Não sei se 9 e 17 vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio aí, mas é basicamente isso, gente. Um assunto meio complicadinho. Mas valeu, gente. Valeu, bom estar com vocês aí. Espero que tenham captado alguma coisa. E não se assustem, porque a hora que você dormir, tudo isso daí vai começar a fazer sentido, tá? Estou aqui torcendo para que os sonhos sejam reveladores. Ai, ai, valeu, gente. Valeu, boa noite. Nos vemos quarta-feira, continuando esse assunto. Que assim seja. Amém. Boa noite, gente.